Monster é um anime que nos lembra que até a criatura mais nefasta de todas já usou uma auréola na cabeça. Mas o que eu percebi apenas quando eu assisti pela terceira vez é que essa é a única história que eu já vi onde a ideia central é promover um debate entre o autor e o protagonista. E o exemplo perfeito para eu te mostrar tá logo no início da história. Em 1986, o Dr. Kenzo Tema tem aquela que seria a vida dos sonhos de muita gente. O anime mostra sua namorada o acordando e ao fundo na TV escutamos as notícias de que uma tal de família Libert veio pedir asilo na Alemanha Ocidental, tema que é completamente ignorado por sua companheira, mas o que ela não deixa passar é uma notícia que fala sobre um famoso cantor de ópera, que recentemente foi salvo em uma cirurgia pelo Dr. Kenzo, algo que é tido por todos como um grande sucesso, não só para a carreira dele como médico, mas também porque ele é tido como um prodígio, tendo sim uma boa relação com seu sogro, que é chefe do hospital onde ele trabalha. E antes de ir ao trabalho, ele e sua bela namorada fazem amor. Mais uma coisa que eu tenho certeza que a sua cabecinha de bagre não percebeu é que, obviamente, o tema é japonês. E morando na Alemanha, é comum que a maioria das pessoas tenham cabelo loiro. Mas isso não serve apenas como uma contextualização, já que nesse início o tema é mostrado como a única pessoa que não tem cabelo dessa cor, simbolizando de forma óbvia um deslocamento, um não pertencimento àquele local. E guarda isso na sua cabecinha. Até ele encontrar essa senhora, que ao vê-lo no hospital se enfurece e vai pra cima dele, literalmente colocando-o na parede e perguntando: por que você não operou meu marido? Então ele se lembra. Na noite anterior, um pedreiro turco precisava urgentemente de uma cirurgia e Kenzo se preparava para ela. Mas quando o cantor de ópera chega no hospital, ele é automaticamente realocado, pois seu chefe e sogro julgava que uma cirurgia seria mais importante que a outra. E é curioso como em pouco tempo de anime a gente é introduzido a 3 grupos que vieram imigrando para a Alemanha. A família Libert, que recebeu asilo do governo e prometeu ser bem cuidada. A família do pedreiro turco, que agora não tem mais como se sustentar, já que o patriarca faleceu, e a do nosso próprio protagonista. Existem inúmeras interpretações do que isso significa na obra. Uma delas é uma contextualização de que naquele momento a Alemanha contava com muitos imigrantes, porque pouco tempo atrás tinha acontecido uma coisa meio chata, mas eu enxergo isso mais como uma abordagem do tema alguém sem nome, algo comum que acontece com refugiados que, enfim, mudam de país, de língua, perdem ligação com o passado, simbolizando essa perca de nome. Guarda na cabeça, pô, tô avisando. O doutor sai à noite com a sua noiva, porém ainda em choque com o que aconteceu mais cedo, ele não consegue prestar atenção no que ela tem a dizer. Ela, incomodada, pergunta a ele por que está tão aéreo e ele responde, contando a história do pedreiro turco, coisa que ela responde: cara, por que você ainda tá falando disso? Soltando a barra ainda de que, cara, calma, você sabe, uma vida vale mais que a outra. Que cai como uma cachoeira de água fria na cabeça do protagonista. O que é cortado por sons de viaturas da polícia que foram chamados até uma mansão onde a família desertora da Alemanha Oriental Libert estava se hospedando. Acontece que os vizinhos ouviram 3 tiros vindos daquele lugar. E ao abrir a porta, uma visão horrível. O pai, a mãe e o filho, todos com tiros na cabeça. Somente a menininha de pé. Entretanto, como um milagre de Deus, o menino sobreviveu e agora tem que ser levado para o hospital urgentemente, receber uma cirurgia muito delicada. Chegando lá, ele tem a visão horrível que é ver uma criança apenas com a cara toda enfaixada, só com uma mangueirinha para passar o ar pela boca dela. Mas literalmente segundos antes da cirurgia começar, um superior chega na sala e fala: não, Tema, não é pra você estar aqui não. O prefeito acabou de sofrer com uma trombose cerebral e você tem que ir lá ajudar ele. A gente arruma qualquer pessoa pra te substituir aí e boa. Ele pensa, lá fora o seu sogro queria falar com ele no hospital e ele diz: ó, cuida bem do prefeitinho porque ele prometeu que ia aumentar a verba do hospital. Então assim, é muito importante que ele permaneça vivo ainda, sabe? E ao desligar o telefone, não acreditando que aquilo tava acontecendo diante de seus olhos, ele vê os companheiros de medicina dele saindo da sala do moleque, falando: boa sorte aí na cirurgia, irmãozão, vamos lá. Cagando pra situação. Tem uma criança na sala ao lado com uma bala alojada na cabeça, mas porra, boa sorte aí, meu irmão. Quando ele tava quase indo fazer a cirurgia do prefeito, ele fala: foda-se você, foda-se esse hospital e tudo que vocês pensam. Todas as vidas têm o mesmo valor. Eu vou entrar naquela sala e salvar aquela porra daquele menino imigrante. Sabendo que ele cruzou uma linha que muito provavelmente afetaria sua carreira no futuro. Ele entra na sala, bota a luva que só o melhor médico dessa porra de país consegue colocar e começa. Não uma cirurgia, mas um show. O Dr. Tema é um dos médicos mais promissores do planeta naquela ocasião. Bom, o menino vai ser salvo, mas o prefeito morreu. Naquela noite, o Tema não dormiu. Posteriormente, tendo que ir em uma cerimônia do seu trabalho, ele encontra o seu chefe lá que diz pra ele: cara, fica de boa, são águas passadas, você só fez o que você julgou ser certo naquele momento. O Tema até se anima e fala: pô, que bom que você pensa desse jeito, só pra segundos depois descobrir que
perdeu seu cargo de chefe na neurocirurgia, completando que toda a carreira que ele tinha planejada foi por água abaixo. E com pouca desgraça e bobagem, saindo dali triste, ele vê a sua namorada chegando na festa. Ao ver ela, ele pensa: Eva, por favor, fala com seu pai pra, sei lá, ele não tá raciocinando direito. O que ela nem escuta, só virando pra ele e falando: o anel de noivado que você me deu. Caralho. E aí eu te pergunto, qual que é o episódio que sobra algo? Assim, ele resolve ir pro hospital fazer companhia pro menino que tá internado. E pra expressar toda a raiva, ele começa a desabafar de forma exacerbada, dizendo que, na verdade, todos aqueles que discordavam do seu método e que prezavam por essa política escrota no hospital, esses sim deveriam morrer. Percebendo algo que a gente já percebeu há muito tempo. O doutor nunca pertenceu àquele ambiente. E antes de sair, ele olha pro menino ainda inconsciente e diz: eu perdi tudo pra te operar. E fui além para trazê-lo de volta à vida. E lembra de eu citar o fato de que o pior dos monstros já usou uma auréola? Bem, talvez você tenha interpretado como se eu estivesse falando de Lúcifer, mas talvez eu estivesse falando de alguém bem pior. Um tempo se passa e todos os diretores envolvidos no hospital são assassinados e que, obviamente, carrega uma suspeita pro nosso protagonista, que quase 10 anos depois se tornou o chefe do hospital onde trabalha, podendo assim mudar as políticas e como os atendimentos funcionavam. Acontece que uma onda de assassinatos vem acontecendo e existe um padrão, como se um serial killer matasse essas pessoas. E o principal suspeito é Adolf Junkers, que foi atropelado e agora necessita dos cuidados do nosso doutor. A polícia vai até o tema e fala: olha, cuida bem dele porque ele é uma peça muito importante no quebra-cabeça que a gente tá trabalhando. O doutor olha pro detetive e fala: desculpa, mas eu vou salvar ele porque ele precisa, não porque você quer. Brutão. E assim ele o faz. E ainda mostrando ser um excelente profissional, ele se aproxima do paciente, criando um vínculo pessoal e comprando um presente pra ele. De madrugada ele vai até o hospital, só que chegando lá, ele vê o guarda morto. Percebendo que tem algo estranho, ele entra na sala e vê que o paciente fugiu. Tema acha estranho e tenta ir atrás dele. E mesmo com o paciente pedindo pra ele não se aproximar, ele assim o faz. E chegando lá, ele encontra o Junkers ajoelhado e atrás dele um homem. Um jovem extremamente bem vestido, com aparência polida. O homem misterioso cumprimenta Tema, que não entende, pois o homem diz que o Tema salvou sua vida há quase 10 anos atrás. E por mais que Tema tentasse negar, ele tinha lembrado. Aquele era Johann. O homem desesperado grita: doutor, corre, ele matou todos os meus amigos. Enquanto Johann puxava uma arma do paletó, o Tema realizava que sim, aquele era o serial killer. Johann tinha feito tudo aquilo. Ele havia matado todos os seus superiores, o que de forma direta foi responsável pelo crescimento e desenvolvimento da carreira do doutor no hospital, o que é algo positivo. O antagonista completa que Johann é um belo nome, mas há muito ele não utilizava, e agradecendo ao doutor, pois há 9 anos atrás ele havia salvado sua vida. Tema tenta convencer o Liberty, dizendo que a função da minha vida nos últimos 10 anos foi tentar mostrar que todas as vidas são iguais, o que só faz o Johann rir, dessa forma colocando um ponto final na vida do paciente. Em seguida, serenamente caminhando e dizendo ao doutor que ele era muito grato, pois o doutor havia trazido de volta uma criança que praticamente já estava morta, levantando uma questão na minha cabeça: o bem pode gerar o mal sem intenções, mas aí, isso ainda é o bem?